Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais, a TV Smack Brasil hoje recebe com muito orgulho e satisfação o engenheiro mecânico Paul Messner, da AR, de empresa especializada em ar-condicionado e principalmente no tema que a gente vai falar hoje, que é academia. Você estava até, antes de começar esse bate-papo, lembrando que saudades que eu estou de voltar para a academia, ainda não voltei, mas eu sempre me vali do trabalho da R, do trabalho do Paul, aí, todas as vezes que eu fui para a academia, porque quando eu vou para a esteira, eu já escolho aquele cantinho onde tem a saída do ar-condicionado, que tem aquele ventinho gelado, gostoso. Tem mulher que não gosta. Paul, muito obrigado por me conceder o prazer desse bate-papo aqui. Obrigado você, Joaquim. Obrigado, pessoal da Smáquina, por a gente poder falar um pouco sobre a importância do ar-condicionado em academias também, né? Com certeza. E a gente já começa por aí. Qual é a importância de um sistema de ar-condicionado bem dimensionado para academias? Joaquim, sempre que o leigo, quando escuta falar de ar-condicionado, a primeira coisa que ele pensa é no controle de temperatura. Sim. E não está errado, né? Uma das funções do ar-condicionado é controlar temperatura também. Mas, além disso, nós temos outros fatores que o ar-condicionado pode atuar, como, por exemplo, controle de umidade, controle da velocidade do ar passando pelo nosso corpo, né? Você citou ali, quando você vai na academia, procura aquela esteira ali próxima da saída do ar, né? Então, o ar-condicionado pode ajudar nisso. Nível de ruído, né? Aquele ruído que a gente escuta de passagem de ar, né? Então, um sistema de ar-condicionado bem dimensionado pode ajudar isso, além da saúde do edifício, da saúde da edificação, através do controle de filtragem, de renovação de ar dentro de ambientes, no caso aqui que nós estamos falando de academias. E olha, desses itens aí, tem algum que impacta mais numa academia? Quando a gente faz exercícios, né, o nosso ritmo cardíaco ele aumenta em até 5 vezes do que nós estamos aqui agora, né, em posição de repouso, né? Com isso, nosso corpo aumenta a taxa de respiração e de transpiração, né? Então, por que nós começamos a transpirar, a suar, né, fazendo exercício físico? O nosso corpo ele busca regular a temperatura interna com o meio externo. Então, a transpiração é a forma dele buscar isso. Então, um ambiente de academia onde as pessoas estão nessa condição de exercício aumenta o nível de transpiração do corpo e, por consequência, aumenta muito o nível de umidade, a taxa de umidade do ar. Quando a gente olha para um ar-condicionado de academia, comparado a um escritório, por exemplo, né, numa carga térmica de escritório, a gente tem alguma coisa em torno de 80% de calor sensível contra 20% de calor latente, na média, né? Quando nós vamos para uma academia, esse número ele passa a ser de 60% a 65% de calor sensível e sobe para 35% até 40% de calor latente. E o que é o calor latente, né? É exatamente o calor de mudança de estado, né? Então, mudança de estado do gasoso para o líquido. Então, no caso, a nossa transpiração, a nossa respiração, o nível de ar externo que traz mais umidade de fora, tudo isso é o calor latente. E numa academia nós temos essa taxa muito mais elevada. Então, quando a gente olha para uma condição de exercício físico, o ideal é que a umidade esteja entre 50% e 60% a umidade relativa. Legal. Só complementando, né? Muitas vezes a gente vê academias aí, quando não se pensa em sistemas de ar-condicionado, não se dimensiona corretamente, essa umidade chegando a 80%. E uma vez eu medi até numa aula de spinning, né, que é uma sala cheia de bicicletas, né, com alto impacto ali, 90% de umidade. Nossa. Isso para respiração, para
para a condição do exercício é muito ruim. Então, o sistema de ar-condicionado para academia é muito importante a gente olhar esse fator, esse ponto, a umidade, além da temperatura. Ah, legal. E olha, considerando o fator da umidade que você falou, qual seria então a solução ideal para uma academia? Primeiro de tudo, né, a gente sair dessas tabelinhas mágicas, né, que o mercado muitas vezes se utiliza, tantos metros quadrados por TR, a gente fugir disso. Contratar, né, um engenheiro, um projetista especialista para a gente começar pela carga térmica, calcular corretamente a carga térmica e, principalmente, analisar o resultado dessa carga térmica, para que a gente possa entender o que é calor sensível e o que é calor latente. Como eu disse, né, o nível de calor latente em academias é muito alto. E como é que num equipamento de ar-condicionado a gente combate calor latente? É através do número de filas do evaporador. O que é o número de filas? É a espessura dele. Quanto mais filas, mais passagens de tubo tem, essa espessura é maior, né? Então, quando vamos para sistemas de expansão direta, no caso os splits, splitões, nós temos nos equipamentos de linha em torno de 3 filas. Quando nós vamos para sistemas de ar-condicionado, eu posso dimensionar esse número de filas para 6 ou até mesmo 8 filas, tirando, né, muito mais calor latente. E com isso eu consigo um desempenho melhor para sistemas de ar-condicionado em academia. Legal. A questão disso, né, da gente ir para sistemas de água gelada é o custo de investimento, né? Um sistema de água gelada, pegando uma academia média tem em torno aí, hoje em dia, de 1.000 a 1.200 metros quadrados. Pegando um sistema de água gelada, hoje ele vai custar aproximadamente o dobro do que um sistema de expansão direta. Isso quando a gente olha a condição de payback para uma academia, a vida útil de uma academia, mesmo a gente considerando que vai ter uma maior eficiência energética, tudo isso, esse número não se paga, né? Então, o que a gente tem feito muito, né, para as redes de academia que atuam aqui no Brasil é utilizar equipamentos de expansão direta e dimensionar eles pelo calor latente. E aí, em vez da gente buscar os 24 graus, que normalmente é o usual, né, de conforto, a gente abaixa um pouco a temperatura, porque eu vou ter calor sensível sobrando no equipamento. Então, a gente abaixa um pouco a temperatura em torno dos 22 graus e consegue, com isso, trazer a umidade na faixa dos 50% a 60%. Então, é sempre importante, independente de qual for a escolha do sistema, olharmos, né, o calor latente, o quanto de latente o seu equipamento vai estar tirando, porque isso é o que vai fazer diferença aí no conforto de uma academia. Legal. E vai facilitar bastante para o usuário na prática esportiva, com certeza, né? Agora, pô, Sem me fala o dúvida. seguinte, que outro benefício o sistema de ar-condicionado pode trazer para a academia, além do conforto do sistema de ar? Bem, além do conforto, né, que aí é os itens que nós estávamos falando até agora, né, que é a temperatura e umidade, o sistema de ar-condicionado ele é responsável pela qualidade do ar interno também. Uma academia é uma caixa fechada que basicamente nós temos ali a porta de entrada apenas como comunicação com o meio externo. Então, através do sistema de ar-condicionado, nós colocamos uma taxa de renovação de ar, né? Então, renovamos o ar dentro de normas que tem, a Anvisa hoje tem uma portaria e a ABNT tem um capítulo específico sobre isso, sobre renovação de ar, né, para ambientes comerciais. Então, o sistema de ar-condicionado é responsável pela gente trocar esse ar, né? A gente renovar ele para que não fique aquele ar viciado. Além disso, nós podemos no sistema de ar colocar filtros
tanto filtros na tomada de ar, né, nessa renovação de ar, quanto os filtros nos equipamentos para a gente tratar o ar que recircula, né? Então, existem inúmeras categorias de filtros, filtros grossos e filtros finos, né, no caso de uso para academias. E também nós podemos utilizar outras tecnologias, né? Hoje, com a pandemia, nós temos falado muito sobre a qualidade do ar e nos preocupado, né? Verdade. Onde nós estamos, questão de transmissão, tudo isso. Então, hoje existem tecnologias como, por exemplo, as lâmpadas UVs, né? Que podemos colocar também nos equipamentos de ar-condicionado, aumentar até, extrapolando a norma, a taxa de renovação. Tudo isso a gente vai buscar uma condição do ambiente que ela não seja propícia para fungos, bactérias, vírus, né? É importante lembrar que nenhuma dessas tecnologias é 100% garantido, mas conforme nós vamos acrescentando cada vez mais opções, mais elementos de filtragem, melhorando a condição de renovação, a condição do ambiente vai melhorando e a nossa taxa aí de contaminação do ar vai diminuindo. Então, para melhorar esse ambiente, para diminuir essa taxa de contaminação do ar, quais são os cuidados que é preciso ter com o sistema nas academias? Então, primeiro de tudo, fazer um bom dimensionamento. Dimensionar tanto pela carga térmica, para a gente ter a condição de conforto e uma condição boa para a prática esportiva, além de olhar essa questão da qualidade do ar, seja pela taxa de renovação, filtros e outras tecnologias. Além disso, muitas vezes a gente se depara em instalações no Brasil onde elas foram bem dimensionadas, bem projetadas, foram instaladas de acordo com as normas, porém depois, durante a operação, muitas vezes deixamos de lado alguns cuidados. Então, é importante que, como todo sistema de ar-condicionado, tenha uma manutenção periódica, né? Seguindo o PMOC, né? O que é o PMOC? É o Plano de Manutenção, Operação e Controle de um Sistema de Ar-Condicionado. Esse plano, ele leva em consideração tanto a qualidade do ar, quanto a condição mecânica dos equipamentos, para que você tenha o seu sistema rendendo adequadamente. Inclusive, o PMOC, eu considero aí um dos grandes avanços da questão da legislação brasileira, de exigir que ambientes comerciais, industriais, escolas, enfim, né, tenham PMOC, recolham o PMOC como garantia que aquele ar-condicionado esteja sendo bem cuidado. Então, com isso, né, atendendo às normas do PMOC, obviamente as normas dos fabricantes também dos equipamentos, manter filtros limpos, manter casa de máquinas limpa, não utilizar a casa de máquinas como estoque. É comum a gente chegar em muitos lugares e a casa de máquinas, como é um ambiente espaçoso, acabou virando estoque, depósito, né? Então, não ter isso, né? Não sei se você se lembra que antigamente a gente secava pano úmido no condensador da geladeira em casa, né? É verdade. Então, muitas vezes eu encontro em unidades, tudo isso, pano sendo seco no ar-condicionado, porque ali ar seco passando, é uma beleza para secar pano. Seca rapidinho. Só que seca rapidinho, exatamente. Então, só que isso, em questão de contaminação de bactérias, fungos, né? Isso eleva a proliferação desses elementos. Então, é importante orientar o usuário, orientar o pessoal da manutenção, o pessoal da operação, que é quem está no dia a dia ali, a importância de manter isso sempre livre, né? E caso a gente esteja usando aí sistemas unitários, tipo split, é importante lembrar que esses sistemas, né, aparentemente eles são baratos,
mas lembrar que eles, além de terem poucas filas, então precisamos superdimensionar aí eles para atenderem a condição de umidade, eles também não renovam o ar. Então, nós precisamos colocar aí um sistema adicional de renovação de ar, com uma caixa de ventilação, filtragem adequada, para a gente estar renovando o ar na academia. Então, esses cuidados que vão desde do projeto, passando pela instalação, e eles são principalmente depois, durante a vida útil da academia, como a gente vai cuidar de tudo isso. Legal. Me chamou a atenção quando você falou dos splits aí, você falou que aparentemente são baratos. Por que isso? Exatamente, né? Quando a gente olha, né, o split, hoje você vai em lojas de departamento, tem lá, né, os splits para vender, e quando você quer colocar numa casa alguma coisa, né, parece ser muito simples, muito simplificado. E realmente eles são. Só que nós precisamos lembrar que eles foram desenvolvidos exatamente para esses usos. Para um uso numa casa, em um quarto, para uma pequena sala em um escritório, esse tipo. Quando nós vamos, né, para ambientes comerciais, como, por exemplo, a academia, o split ele é pouco eficiente, tanto na questão energética como na questão da umidade, para a gente tirar calor latente. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar mais equipamentos, né, do que seria necessário se eu fosse olhar apenas a temperatura. Eu vou precisar aumentar o número de equipamentos para atingir a condição de umidade ali dos 50% a 60% e acrescentar esse sistema de ar externo que eu comentei. Quando a gente começa a colocar na balança, né, essa conta, os splits, o superdimensionamento deles, o sistema complementar de ar externo, e comparar com o sistema central de ar-condicionado, esse preço ele fica mais ou menos equalizado. Então, considerando eficiência energética, a minha conta de luz que vai começar a diminuir, na minha opinião, eu prefiro seguir com o equipamento central. Quando é que eu utilizo o equipamento split? Pé direito é muito baixo, a condição de passagem de dutos é muito ruim, é uma área menor onde não tem disponibilidade de área técnica. Então, nesses casos específicos, a gente utiliza os splits ambientes, mas sempre tomando cuidado, tanto com renovação de ar quanto com a umidade. Legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui, o mercado é um mercado que tem muito a crescer e a se desenvolver ainda. Me corrija se eu estiver errado. Mas como é que você vê o futuro dos sistemas de ar-condicionado para a academia, inclusive depois dessa pandemia toda aí? Exato, Quando acho que esse período que nós ficamos aí em casa, né? Você mesmo comentou no início que ainda não voltou às atividades em academia, né? E a gente começou a notar o quanto é importante a nossa saúde física, né? Cuidarmos da nossa saúde física, nos exercitarmos, e quanto as academias elas podem nos apoiar nisso, tanto no fazer o exercício adequadamente, ter profissionais orientando, né, como fazer esses exercícios, e também ter um meio social ali da academia para nos estimular. Eu mesmo frequento a academia por uma preocupação da minha saúde física. Eu não sou uma pessoa que gosta de ir na academia. Mas quando eu estou lá, que aí você tem o seu círculo social lá dentro, você tem estímulo, né, as pessoas te apoiam. Então, a academia tem esse papel muito importante para cuidar da nossa saúde, tendo um estímulo. E, antigamente, a gente se preocupa, as academias, né? Quando eu comecei a ir em academia, era um monte de janela aberta, e a gente não se preocupava muito com isso. E agora não, agora tem um olhar da academia, das empresas de academia que atuam no Brasil, de ter condições propícias para o desenvolvimento da atividade.
não é apenas o conforto térmico. Lógico que o conforto é muito bom da gente estar ali numa temperatura agradável, tudo isso, mas também da gente estar nas melhores condições para que o exercício renda mais dentro do que nós estamos buscando, do objetivo que estamos buscando. Então, a condição de respiração, a condição de qualidade de ar para que não se proliferem doenças, aliás, porque nós estamos indo lá buscar saúde, e aí eu vou num ambiente que está propício a proliferar doenças. Então, tudo isso, o sistema de ar-condicionado, ele trabalha junto com a academia para buscar o melhor resultado aí para os usuários. Que maravilha. Pô, eu ficaria aqui mais um tempão, o papo está muito agradável, só que o tempo de televisão ele é implacável. Hoje a gente vai ter que parar por aqui, a não ser que você tenha algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Não, acho que é isso. Queria agradecer tanto você quanto o Edson, presidente da Smáquina, o João e toda a equipe da Smáquina pelo convite. Acho que é um tema aí que nós podemos avançar e quem quiser saber um pouco mais pode procurar a gente, procurar as empresas credenciadas da Smáquina que terão muito a acrescentar para que sua edificação tenha conforto, saúde e uma durabilidade adequada. Está ótimo. E com certeza a gente vai falar mais vezes. Muito obrigado por essa entrevista e até a próxima, Pô. Obrigado, Joaquim. Até. Até. Engenheiro mecânico Paul Messner, da AR Sistemas Térmicos, falou com você.